1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler juntos. Na Bíblia que usamos aqui, no Ministério Graça e Poder, está escrito assim: permaneçam sempre em oração. Na Bíblia Revista e Atualizada ou Corrigida, acredito que até mesmo na Bíblia Contemporânea, está escrito: orai sem cessar. Estejam sempre agradecidos. Versículo 18. Haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo ativada na nossa mente para entender e receber aquilo que Tu tens para nós. Fala conosco, fala ao nosso coração, Jesus. Nós temos sede e fome da Tua palavra. Nós precisamos, nós necessitamos das Tuas palavras para viver a todo instante, porque as Tuas palavras são alimentos sólidos para o nosso espírito. Fala ao nosso coração, é o que nós pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, então vamos meditar nesse versículo, principalmente no versículo 17 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 5. Vamos abrir o nosso coração para aquilo que o Espírito Santo, para aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para a gente nessa hora, nesse dia tão abençoado que Deus criou para a gente. É motivo da gente dar graças a Deus por mais um dia de vida. Bom, permaneçam sempre em oração, ou orai sem cessar. Hoje nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor aqui no templo, nós vamos invocar o nome do Senhor, mas com base naquilo que Jesus também diz acerca da oração. O que Ele diz acerca da oração? Tudo que você pedir em oração, crendo, sem duvidar, acontece. Palavras de Jesus, não são as minhas palavras, são as palavras de Jesus. Perceba que Jesus não diz algumas coisas, não. Ele diz: tudo que você pedir em oração, crendo, sem duvidar, vai acontecer. Agora, pode ser que você peça hoje, receba hoje mesmo, mas de repente você pede hoje e recebe amanhã. Você pede hoje e recebe depois de amanhã. Você pode pedir hoje e receber na semana que vem. E tem gente que diz: pastor, eu já estou ficando assustado porque já está demorando. Mas você pode pedir hoje e aquilo que você pediu vem acontecer no mês que vem, ou no fim do ano. Por isso nós temos que orar sem cessar.
Nós temos que perseverar em oração, sem duvidar, crendo que aquilo que nós estamos pedindo a Jesus sob a palavra dele vai se cumprir, vai se materializar, vai se concretizar na nossa vida. Agora, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar com que o desânimo tome conta do nosso coração, do mais íntimo do nosso interior. Sabe por quê? O desânimo atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Todas as pessoas que invocaram o nome do Senhor e clamaram a Ele, pediram, receberam, porque perseveraram em oração, mas dentro de si havia o quê? Ânimo, e não desânimo. Um exemplo, que todos aqui ouvem sempre nesse ministério: o cego de Jericó. O cara animado era aquele. A vida dele não era fácil de ser levada. Vivia à beira do caminho, ou seja, não tinha muitos amigos, era cego, olha só, e pedia esmola para os outros. Que vida, hein? Mas mesmo assim, ele carregava dentro dele ânimo. Por quê? Porque ele não só ouviu falar de Jesus, mas ele conhecia Jesus. Ele tinha certeza que só Jesus para transformar a vida dele. E ele teve a oportunidade de clamar. Certa feita, Jesus está passando ali por perto onde o cego costumava pedir esmolas, e de repente ele ouve um barulho e ele pergunta para alguém: que barulho é esse? E disseram para ele: Jesus está passando por aí. Ele ficou mais animado ainda. Aí ele começou o clamor dele. A oração dele foi simples. E qual foi o clamor daquele cego? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Repare que ele clama por diversas vezes. Ele não cessa a sua oração, o seu clamor. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí tinha um pessoal perto dele que tentou fazer com que ele calasse a boca. Disseram para ele: fica quieto, você está incomodando com essa gritaria, para de gritar. E a Bíblia diz que além desse homem ter ânimo, ele era ousado. Disseram para ele parar. A Bíblia diz que ele clamou mais alto ainda. Ele não cessou a sua oração. Ele continuou clamando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não estava nem aí para os outros. Eu abro um parêntese aqui e digo para vocês uma coisa. Você começa a orar, você começa a perseverar em oração, e aí de repente algumas coisas acontecem do nada, para te desanimar, para você parar de orar, para você calar a voz da tua oração. Lembre-se do que eu estou pregando aqui para vocês. E se de repente isso acontecer, busque dentro de você uma força maior e clame mais alto ainda.
Continue orando, perseverando em oração por aquilo que você quer, por aquilo que você deseja. Não se cale, não cale a voz da tua oração e não permita com que ninguém faça isso. Porque quando oramos, o inferno fica incomodado. Porque quanto mais oração, melhor. Quanto mais oramos, mais nos aproximamos de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, a luz dele brilha com intensidade no nosso rosto, na nossa face. Eu já falei sobre isso aqui, volto a falar e nunca vou cansar de me falar o que eu vou falar novamente agora. No seu rosto brilha a luz de Jesus. E você conhece pessoas que não suportam você. Você conhece pessoas que te invejam. Você conhece pessoas que se sentem incomodadas com a tua presença. Mas essas pessoas se sentem incomodadas com a tua presença por causa da luz de Jesus que brilha em você. Glória a Deus, aleluia, eu recebo, Senhor. Você está na luz. Glória a Deus. E aquele que está nas trevas não consegue suportar a luz. Aliás, as trevas nunca irão prevalecer sobre a luz. Glória a Deus. Pessoas que se sentem incomodadas com a tua presença. Eu tenho a certeza que você já chegou num lugar e naquele lugar já estava aquele grupinho, e quando você chegou, você mesmo viu isso. Aquele cochicho. Pastor, parecia que estava falando de mim. Parecia não, estava falando. E eu posso dizer até mais ou menos o que estavam falando de você. Chegou a metida lá. Chegou a crente. Isso já aconteceu? Isso já aconteceu contigo? Se sentiram incomodados, mas aí eu também faço valer um ditado popular que diz: os incomodados que se mudem. Eu não me incomodo com aqueles que estão incomodados comigo. Você não pode se incomodar com aqueles que se sentem incomodados com você. Glória a Deus, aleluia. Os incomodados que se mudem. Eu faço valer isso na minha vida. Se eu chego num lugar e percebo que alguém está incomodado com a minha presença, se eu vou numa festa e eu percebo que alguém está incomodado com a minha presença, sabe o que eu faço? Fico até o final da festa. Glória a Deus, aleluia. Eu como até o último pedaço de bolo. Vou até o final. Pastor, o senhor não é fácil. Não. A questão não é essa. A questão é que se somos de Deus, se a luz de Deus brilha no nosso rosto, na nossa face, a luz é que prevalece. Glória a Deus, aleluia. E não as trevas. Então ore. A tua oração chega ao trono da glória de Deus. Quando você fala com Deus, pode ter certeza que Deus ouve o teu clamor. Glória a Deus, aleluia. E você não precisa procurar palavras difíceis para falar com Deus. Você pode falar com Deus com naturalidade, do jeito que você sabe falar, da maneira em que a gente conversa aqui e bate um papo. É dessa maneira que você deve falar com Deus, com naturalidade, com simplicidade. Porque tem gente que caça palavras bonitas, palavras difíceis para falar com Deus, e outros gritam, berram, como se Deus fosse surdo. Fale de maneira natural quando você tiver que falar com Deus. E não se incomode se você errar no português.
Porque Deus não está nem aí para isso. Pode ter a certeza que Ele vai ouvir a tua oração e vai entender o teu clamor. Não deixe de orar. Ore sem cessar, mas sem cessar mesmo. Volto a dizer o que eu disse alguns minutos atrás. Se de repente acontecer alguma coisa na tua trajetória, não desanima. Porque de repente acontecem coisas para desanimar a gente, para a gente parar de orar. Eu costumo dizer que a oração é como um combustível. Você pode ter um carro importado, 0 quilômetro, de última geração, mas se você não colocar combustível nesse carro, ele não anda. Aliás, ele não só não anda, ele não serve para nada. A oração é como um combustível. Se a gente não ora, nossa vida não anda. Se a gente não ora, a nossa vida não vai para frente. Pense nisso. Medite sobre isso. Não pare de orar. O cego não parou. E olha que fizeram uma pressão em cima dele. Cala a boca, você está incomodando. Ele clamou mais alto ainda. Até que Jesus ouviu o clamor dele e disse: olha, traga esse homem até a minha presença. E colocaram ele na presença de Jesus. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus responde para ele o quê? Então veja. E quando Jesus disse então veja, ele voltou a enxergar, porque ele não era cego de nascença. Ele voltou a enxergar imediatamente. E Jesus disse para ele: olha, a tua fé te salvou. A gente tem que pedir crendo, sem duvidar. A gente tem que pedir com fé. A gente tem que pedir com a certeza de que aquela bênção que estamos pedindo já faz parte da nossa vida. É dessa maneira. É desse jeito que a gente tem que clamar, é desse jeito que a gente tem que pedir. Eu vejo tanta gente orando num desânimo. E quando eu vejo alguém orando desanimado, eu até fecho o olho para não ver. Tapar os ouvidos é meio difícil. Mas eu não gosto nem de visualizar a pessoa orando num tom de desânimo. É ruim demais. Às vezes eu vejo pessoas orando: meu Deus, oh meu Senhor, meu Jesus Cristo, tenha misericórdia. Jesus mesmo disse para a gente: tenha ânimo, tenha ânimo. Oh meu Deus, tenha ânimo. Jesus pode tudo. E Ele quer mudar a sua vida, a nossa história. Mas a gente não toma a atitude que deveríamos tomar. A gente não tem clamado como o cego clamou. Nós não temos pedido como o cego pediu. O que você quer? Eu quero ver. No nosso coração há vários desejos. Então exponha os teus desejos para Jesus, apesar dele saber de todos os desejos que há no nosso coração, mas ele quer ver uma atitude da gente. Ele quer ver em nós ousadia. Ele quer ver em nós intrepidez. Isso que Ele quer da gente. Pedro estava passando na porta do templo para a
oração das 3 horas da tarde, e essa passagem está lá em Atos 3, e ele não estava sozinho, ele estava com João, e aí tinha um coxo, pedindo esmola na porta do templo, outro mendigo, só que esse não era cego, era coxo, era aleijado. Aí Pedro passa pelo aleijado e diz: olha para a gente. O aleijado olha para Pedro e João, e Pedro diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho uma coisa que eu vou dar para você. Isso foi uma oração que Pedro ali fez em favor daquele aleijado, daquele coxo. Porque na verdade nós não fazemos nada, somos apenas um instrumento nas mãos de Deus, porque quem faz é Jesus, quem realiza a boa obra é Jesus, quem realiza um milagre é Jesus, porque tudo que a gente pede no nome de Jesus, porque no nome de Jesus há todo o poder. Pedro diz: em nome de Jesus levanta. Em nome de Jesus levanta. Ele deu a mão para o coxo, o impulsionou para cima, o coxo deu um salto, ficou de pé. Os músculos das suas pernas enrijeceram-se, os tornozelos ficaram fortes. E agora, um homem que era aleijado deixa de ser aleijado. Glória a Deus. Tudo que você pedir, tudo que você determinar em nome do pastor Roberto, você vai receber. Amém, querido? Se você determinar alguma coisa em meu nome, você está lascado. Não vai acontecer nada. Porque eu sou como vocês. Mas Deus é maior. Jesus é soberano sobre tudo e todas as coisas. Como eu disse e volto a repetir, nele não há um simples poder. Em Jesus há todo o poder. Glória a Deus. Esse mesmo Pedro foi na casa de um homem chamado Enéas, que estava numa cama, travado numa cama, paralítico há anos. Se não me engano, a Bíblia diz que há 8 anos numa cama. 8 anos numa cama. Dá para imaginar as canelinhas do aleijado? Deviam estar fininhas as pernas de Enéas. Tudo que você declarar e pedir em nome de Jesus, crendo, vai acontecer. Pedro diz para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te cura agora, levanta. E Enéas, que estava há anos naquela cama, fica de pé. Pedro apenas foi usado. Deus quer apenas nos usar. Só isso. O poder de Deus opera dentro de nós, opera dentro de mim, opera dentro de cada um de vocês. Nas nossas palavras há poder. As palavras que saíram de dentro de Pedro, da boca de Pedro, foram palavras poderosas, a ponto de fazer um homem que estava na cama há anos ficar de pé. Perceba o poder da oração e da declaração das palavras poderosas que saem de dentro da gente. Perceba. Quando Enéas ficou de pé, todo mundo da cidade e as cidades circunvizinhas ficaram sabendo que aquele paralítico que estava na cama há anos
agora deixou de ser paralítico e está vivendo uma vida normal. Glória a Deus, aleluia. Esse testemunho chega numa cidade próxima. E nesse lugar havia uma mulher chamada Dorcas, que era uma irmã caridosa, que ajudava muita gente. E essa mulher chamada Dorcas veio a falecer. Mas as pessoas que conheciam Dorcas, que eram amigas de Dorcas, que ouviram o testemunho de Enéas, foram procurar Pedro. Olha a fé dessa gente. Eles pensaram assim: bom, se Pedro fez levantar o paralítico, usando o nome de Jesus, então se ele usar o nome de Jesus, se ele orar, e nós cremos, a nossa amiga Dorcas vai ressuscitar. Eles foram ao encontro de Pedro com esse intuito, com essa determinação. E Pedro foi até onde estava Dorcas. Dorcas estava sendo velada num sobrado. O sangue já não corria mais nas suas veias, ela devia estar bem geladinha, dura. E Pedro chega lá e pede para todo mundo sair do lugar, porque ele estava a fim de fazer o quê? Uma oração. Orai sem persevere em oração. Ainda que aos olhos naturais aquilo que você deseja seja impossível de se realizar. Os teus olhos, os olhos da carne, eles detectam que, humanamente falando, tal problema não tem jeito. Os olhos carnais visualizam aquilo que é natural, mas os olhos espirituais conseguem visualizar o sobrenatural. Que Deus ilumine os olhos de vocês e que vocês consigam enxergar o sobrenatural com olhos espirituais que vocês já possuem. Acredite nisso, receba essa palavra pela fé. Aí Pedro vai fazer uma oração. A Bíblia não diz qual foi a oração que Pedro fez. Mas o que Jesus disse para os discípulos antes de ascender aos céus? Está lá em Marcos 16, 15 em diante. Jesus diz para os discípulos assim, olha, depois que Jesus havia ressuscitado, Jesus ele diz assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê está condenado. E vocês vão expulsar os demônios das pessoas, e vocês vão colocar as mãos nos enfermos e nos doentes, e eles vão ficar curados. Glória a Deus. E Jesus ainda disse, olha, eu vou estar com vocês o tempo todo. Aquilo que vocês disserem, eu estou ali para assinar embaixo. Depois leia Marcos 16, 15 em diante. É exatamente isso que está escrito. Eu acredito que Pedro deve ter feito uma oração assim, mais ou menos: Senhor, tu disse para que nós pregássemos a tua palavra, o teu evangelho a toda criatura. A gente está fazendo isso.
Senhor disse para a gente expulsar os demônios das pessoas, a gente também está expulsando os demônios das pessoas cativas. O Senhor disse para a gente colocar a mão sobre os enfermos e doentes e eles ficariam curados. O cego, o coxo, na porta do templo foi curado, o Enéas foi curado, a gente já conseguiu curar muita gente no teu nome. Agora, espera aí, Jesus, o Senhor não disse para a gente ressuscitar mortos, mas Ele deve ter pedido: Senhor, ressuscita essa mulher. Eu creio, porque Pedro e os demais discípulos viram, presenciaram quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Os discípulos, juntamente com Pedro, presenciaram quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava sepultado na tumba de 4 dias. 4 dias. 4 dias. Por isso Pedro deve ter orado da seguinte maneira: olha, eu creio que o Senhor pode ressuscitar Dorcas. Senhor, é o que eu te peço, ressuscita essa mulher. E a Bíblia diz que Pedro pega Dorcas pela mãozinha dela. Quando ele toca nela, ela ressuscita. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho a certeza que Deus já fez muitas coisas boas na vida de vocês, não fez? Se você parar para pensar um pouquinho, você vai começar a se lembrar das coisas maravilhosas que Deus já fez na vida de vocês, das bênçãos que Ele derramou sobre a vida de vocês, dos livramentos que Ele já deu para vocês. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai se lembrar das necessidades que Deus já supriu na sua vida. Quantas coisas maravilhosas Ele já fez na nossa vida. Mas sabe qual é o problema do ser humano? A maioria das pessoas só consegue se lembrar das coisas ruins que aconteceram na sua vida. Não, a Bíblia diz que a gente tem que trazer à nossa memória coisas boas, aquilo que venha trazer esperança para a gente. Pedro orou, clamou ao Senhor, com a certeza de que Dorcas voltaria a ter vida, porque provavelmente ele trouxe à memória dele os milagres da ressurreição que Jesus havia realizado, e ele viu. Por isso ele deve ter dito: olha, eu creio que o Senhor pode ressuscitar Dorcas. O Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim, da cidade de Naim. O Senhor ressuscitou a Lázaro, que estava morto há 4 dias. Eu creio que Dorcas pode ressuscitar. E o que aconteceu? Dorcas continuou morta? Não, ressuscitou. Glória a Deus. Se de repente você tem algum sonho sepultado, esse teu sonho, a partir de hoje, pode ressuscitar, ou deve ressuscitar. Sonhos sepultados são aqueles sonhos, aqueles planos que você fez algum tempo atrás e deixou de lado da sua vida, achando, pensando que seria impossível de se realizar, de se materializar, de se concretizar. Mas a Bíblia diz
que para o Senhor jamais haverá impossíveis. E tudo é possível àquele que crê. Tudo que você pedir em nome de Jesus, crendo, sem duvidar, vai acontecer. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera dentro de nós, conforme está escrito em Efésios 3:20. Diga glória a Deus, querido. Toma posse dessa palavra. E depois de ter ouvido o que você ouviu aqui, vamos orar. Você pode se colocar de pé um minuto? Vamos clamar? Eu vou pedir a você para fechar os seus olhos, colocar as suas mãos no seu coração. Eu quero que você agora, nesse exato momento, se desprenda de tudo. Eu quero que você, nesse exato momento, nesse exato instante, eu quero que você fale com Deus. Eu vou pedir a Deus por você, mas eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é a necessidade maior da tua vida. Então você tem que abrir a boca. Você tem que falar. Você tem que pedir. Todo aquele que pede, recebe. Clame. Invoca o nome do Senhor e Ele vai trazer a resposta para você. Fale com Deus. Fale com Ele. Eu quero que agora, nesse exato momento, você abra a tua boca para pedir a Deus aquilo que é de maior necessidade para a sua vida. Agora, você não precisa gritar, você não precisa berrar, ainda que baixinho, fala com Deus. Pede a Deus aquilo que você quer, agora. Isso. Se você precisa de uma vida financeira abençoada, então pede a Deus para te abençoar financeiramente. Se você precisa de uma bênção na tua casa, na tua família, então pede a Deus para abençoar todas as pessoas que compõem a tua família. Pede para Deus abençoar o teu lar, a tua casa. Pede a Deus para arrancar o espírito de divisão, de contenda, de briga, de confusão, que constantemente está na tua casa, no teu lar. Se você deseja pedir pela tua vida conjugal, pela tua vida sentimental, então fale com Deus agora, pede a Ele. Pede, porque todo aquele que pede, recebe. Pede, porque tudo aquilo que você pedir, tudo aquilo que você declarar, tudo aquilo que você determinar, em nome de Jesus, crendo, você vai receber. Você vai receber. E pode ter certeza de que esta vitória já lhe pertence, porque Deus é fiel. A palavra dele é fiel. A palavra de Deus é verdadeira. E você não parou para ouvir esta mensagem à toa por um acaso. Você parou para ouvir essa palavra porque Deus tem um propósito na tua vida, um propósito extraordinário. Ele deseja te usar para que o poder dele se manifeste de maneira sobrenatural na tua vida, em todas as áreas da tua vida. Pede a Ele. Pede aquilo que você quer e você vai receber, mas pede com a certeza de que essa bênção tão desejada já faz parte da sua vida. Isso, pede com fé, pede com certeza, pede com convicção, pede e você vai tomar posse, pede e você vai receber aquilo que você quer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado,
Eu creio que todos os pedidos feitos aqui por esses irmãos e irmãs, em nome de Jesus, chegaram ao trono da sua glória. E eu declaro, meu Deus, que ainda esse mês, essa bênção chegará às mãos desse irmão, dessa irmã. Ainda esse mês, o milagre que esta pessoa espera vai acontecer. Ainda esse mês, a vida financeira desse irmão, dessa irmã, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus, será transformada. Ainda esse mês, meu irmão, minha irmã, você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida de maneira extraordinária, de maneira magnífica. Toma posse dessa palavra, receba essa palavra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agora você vai dizer para a pessoa que está do seu lado assim: olha, aquilo que você pediu já está acontecendo na sua vida. Declare isso para esse irmão, para essa irmã. Aquilo que você pediu a Deus já está acontecendo na sua vida. Podem sentar. Em nome de Jesus. Creia que o que você pediu já faz parte da sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos que estão me assistindo aqui pelo Facebook, em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem. E se você ainda não é inscrita no meu canal do YouTube, acesse o site radiomgp.net. E quando abrir a página do site, você clica em YouTube e a página do site vai direcionar você ao meu canal no YouTube. E aí você clica em inscrever-se e depois clica no sininho para receber mensagens como esta. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.